Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Tainara, eu sou psicóloga e nós vamos conversar um pouquinho sobre análise em cadeia em DBT. Para começar, é importante que a gente compreenda por que utilizar a análise em cadeia. A análise em cadeia é um instrumento fundamental tanto para a formulação do caso quanto para o tratamento. E ela serve para identificar as variáveis de controle do nosso comportamento-alvo, favorecendo a compreensão acerca do problema ocorrido e sobre os padrões de comportamento do cliente. E ela é utilizada para traçarmos estratégias de mudança de comportamento que não é efetivo. A partir do olhar ali daquela análise em cadeia, nós, enquanto terapeutas, também teremos uma flexibilidade maior, tanto para pensar no caso, para pensarmos em estratégias que possam ser mais efetivas para o cliente, para modular a nossa relação terapêutica. Também serve como uma métrica para nós de avaliação de como está sendo aquela relação terapêutica. E a análise em cadeia, ela pode demorar alguns minutos ou várias sessões, dependendo dos fatores a serem levantados, da aptidão verbal do cliente para relatar os fatos, relatar as suas emoções, e também da habilidade do terapeuta e do cliente de conseguir se manter na análise em cadeia. E é fundamental também que a gente lembre que a análise em cadeia, assim como todo o processo da terapia, é um processo colaborativo. Então, o cliente precisa entender qual o objetivo do terapeuta com aquilo, por que ele está fazendo, e essa compreensão também favorece muito no engajamento na tarefa. Então, sempre que a gente fala de processo de adesão a qualquer tipo de tratamento, a adesão também passa por um processo de conhecer e saber por que eu estou fazendo. E por isso é importante que a gente explique para o paciente qual o nosso objetivo e por que nós queremos fazer e propor essa análise. A análise em cadeia, ela vai ser iniciada geralmente no início da sessão. Assim que o cliente chega, traz o cartãozinho diário, nós vamos pegar esse cartão diário, dar uma verificada com ele. A partir dos momentos que observarmos ali os comportamentos alvos, nós vamos então iniciar a análise em cadeia. E o objetivo dela vai ser avaliar então esse comportamento alvo a ser modificado, descobrir qual é a função desse comportamento, o que desencadeou, o que está interferindo na solução de problemas, o que o cliente tem de disponível naquele momento que pode auxiliá-lo a solucionar esse problema. E para o cliente é uma ferramenta importantíssima para que ele aprenda a descrever a sequência que leva lá do evento desencadeante até o comportamento problema. É uma ferramenta de autoobservação, que também serve para aprimorar a memória autobiográfica, para ele pensar sobre as variáveis relevantes, os aspectos que não foram percebidos ali no momento que o comportamento problema ocorreu, melhorar a compreensão do cliente sobre os seus pensamentos, as emoções e as ações, que ele consiga identificar os seus fatores de vulnerabilidade e às vezes ali só de identificar o que o deixa mais vulnerável, também conseguir construir estratégias para minimizar essas vulnerabilidades, favorece um autocontrole maior, promove uma generalização dos comportamentos efetivos. E a análise em cadeia, ela também vai ser um momento de exposição. É um momento onde o cliente ele vai entrar em contato e compartilhar vivências, estados emocionais difíceis, ele vai ser exposto a essa emoção. E se o cliente ele evita falar de problemas causados por emoções difíceis, ele vai ter muita dificuldade de aprender a manejar efetivamente esses problemas. E vai ter dificuldade também de regular, de aprender estratégias de regulação dessas emoções. Por isso que a análise em cadeia é fundamental. E também tem alguns estudos que trazem que a análise em cadeia ela pode favorecer a redução de comportamentos problemas no futuro.
porque o cliente ele vai evitar fazer essa análise em sessão. Então, isso por si só pode servir como uma ferramenta de controle para que ele não emita alguns comportamentos. E antes da gente entrar propriamente, nós vamos falar um pouquinho sobre análise funcional. A análise funcional é o levantamento sistemático de antecedentes e consequentes para explicar o comportamento. É aquela ideia mesmo do ABC. Então, o antecedente de tudo que aconteceu ali antes do comportamento ocorrer, que são os estímulos discriminativos. O comportamento aqui vai englobar tanto o que é visível, então o que é explícito quanto implícito, ação, como os eventos privados de sentimentos e pensamentos, e a consequência, que é tudo aquilo que vem depois do comportamento e que altera seu padrão e também aumenta a chance daquele comportamento ocorrer ou não no futuro. E por que eu passei sobre isso? Trouxe essa figura, que eu acho uma figura muito bacana, que é para trazer a ideia da análise em cadeia, quase como uma análise funcional estendida no tempo. Nós vamos ter os antecedentes, a resposta e a consequência, que seria a ideia do ABC. Nos antecedentes vai estar ali os fatores de vulnerabilidade, o evento desencadeante, os elos. Na resposta, o comportamento-alvo que nós vamos trabalhar e as consequências, tanto de curto, médio e longo prazo. E agora a gente vai esmiuçar um pouquinho isso. Os fatores de vulnerabilidade envolve por que esse comportamento ele aconteceu nesse dia específico. Então, o fator de vulnerabilidade, eu vou me fazer essa pergunta. Por que aconteceu nesse dia? Para avaliar o que deixou o cliente mais vulnerável ao evento desencadeante. E pode ser por doença, sono desequilibrado, fome, dor, emoções intensas, às vezes uso inadequado da medicação, dentre outros fatores. Vocês vão observar que tem muito a ver com aspectos biológicos aqui, do que aparece no corpo, que às vezes vai deixar o cliente mais vulnerável. E até pensando nas nossas próprias vulnerabilidades. Por exemplo, eu fico mais vulnerável quando eu estou passando por situação de dor, quando eu estou doente, quando eu estou com fome, mais até do que sono. Então, sono é uma coisa que eu consigo tolerar bem, mas fome e dor me deixa muito vulnerável a outros fatores. E os eventos desencadeantes é o que a gente vai chamar de evento gatilho. É aquilo que, se não tivesse acontecido, o comportamento-alvo não teria ocorrido. Então, a pessoa já vai vir com uma certa vulnerabilidade e aconteceu ali um gatilho para o comportamento-alvo ocorrer. Geralmente vai ser o evento mais próximo ali, temporalmente mais próximo, mas não necessariamente, às vezes não vai ser tão fácil e simplista, assim, tão fácil de ser identificado. E pode ser tanto um evento externo quanto um evento interno. E nós vamos aqui para o nosso comportamento-alvo. O comportamento-alvo vai ser o nosso primeiro passo, então, da análise em cadeia. Algo que precisa ser muito, muito bem definido. É a identificação do que a pessoa fez, sendo muito específico, com intensidade, duração, frequência. Então, o que ela fez, quando, onde, como, se tinha ou não presença de alguém. E podemos avaliar esse comportamento-alvo tanto na ação quanto na falta de ação. Então, se foi algo que a pessoa foi lá de forma impulsiva, fez alguma coisa, né? Ou se foi ficou paralisado, enfim. Então, esse aqui é algo que precisa estar muito bem definido, muito bem descrito, tanto para nós quanto para o paciente. Quando a gente for propor a análise em cadeia, ele precisa entender que é aquele comportamento específico. Pensando, por exemplo,
quando a gente vai definir análise em cadeia para comportamento alimentar, por exemplo. E é uma pessoa que traz comportamento beliscador. Nós vamos olhar qual foi o comportamento beliscador mais significativo. Então, se a pessoa teve uma série ali de comportamentos problemas, nós vamos nos ater ao que foi mais significativo. E os elos são quaisquer eventos, tanto privados quanto públicos, vai incluir. Então, cognição, quais foram os pensamentos, as expectativas, as regras, as emoções, sensações corporais, né? Sentimentos, impulsos, ações que aconteceram ali, até desembocar no comportamento que nós vamos avaliar de fato. E nesse processo é relevante também que a gente olhe com muito cuidado sobre as emoções que estão presentes. Principalmente porque o próprio escalonamento emocional já pode ser algo preponderante ali de ser observado para ocorrência do comportamento problema. Durante aqui no processo da análise funcional, nós vamos observar principalmente, ato falho, né? Da análise em cadeia, nós vamos observar principalmente os elos que aconteceram. Então, esse processo de avaliação da emoção é algo extremamente importante, pensando que nós estamos lidando com uma população que já vem com um processo de desregulação emocional. Lembra ali das 5 áreas da desregulação? Que a desregulação emocional às vezes vai levar aos outros processos de desregulação. Então, entender a emoção, conseguir nomear de forma adequada, conseguir entender a intensidade dessa emoção é algo muito significativo e muito importante no processo de regulação emocional. E por que estou batendo tanto nessa questão da emoção? Vários clientes chegam com essa dificuldade de nomear a emoção. E eles vão chegar também, às vezes, trazendo rótulos muito genéricos, principalmente com ansiedade. Então, às vezes vão trazer ansiedade como algo que quase toda emoção difícil vai ser nomeada como ansiedade. Então, às vezes sentiu medo, vai falar que era ansiedade. Sentiu raiva, ansiedade. Então, debruçar nessa emoção, deixar que o cliente descreva ali como apareceu no corpo. Se eu não utilizasse a palavra ansiedade, qual outra palavra eu poderia utilizar? Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela trazia muito a preguiça. Tudo para ela era preguiça. Então, se acontecia qualquer coisa, ela paralisou, porque ela estava com medo de fazer, por exemplo, uma apresentação. Para ela era, eu estava com preguiça de fazer a apresentação. Então, tudo para ela era preguiça. E quando foi proposto, então, vamos retirar essa palavra preguiça, vamos deixar a preguiça aqui no cantinho um pouquinho e vamos tentar pensar em outros nomes, outras coisas que poderiam aparecer ali. Veio momentos de muita tristeza, começou a surgir, foi onde a gente começou a adentrar um pouco mais no diagnóstico dela, momentos de muito cansaço, medo, frente a algumas situações que ela não queria enfrentar, ela sempre trazia como preguiça. Então, olhar para essa emoção é algo fundamental. E eu trouxe aqui esse formatinho de análise em cadeia que eu acho muito bacana e que facilita muito o nosso olhar, não ser aquela toda misturada. Eu acho mais difícil às vezes de visualizar e tanto de levar para o cliente visualizar. Então, aqui vai colocar por linha.
tudo que aconteceu, ela vai descrever ali o que aconteceu, marcar se foi uma ação, uma sensação corporal, um pensamento, um evento ou um sentimento. E ao lado vai ser os comportamentos habilidosos a serem, que poderiam ter substituído. Depois nós vamos fazer um pouquinho mais dessa parte aqui. E a consequência. Então, a consequência é onde nós vamos identificar, tanto no curto, no médio e no longo prazo, o que esse comportamento ali teria como consequência. E essa consequência também é importante que a gente fale e explique para o cliente qual é o papel da consequência. Então, por que eu faço o que eu faço? Se o que eu faço é o que eu ganho, né? O porquê eu faço o que eu faço e o que eu ganho com o que eu faço. Bem daquela ideia de ensinar ali o que é reforçamento, o que é punição para o cliente, isso é importante que ele saiba. E nessa parte de reforçamento, trazer para ele o papel tanto de reforço positivo, trazendo um exemplo aqui, né? Então, de reforço positivo, se a criança tá lá brincando com um brinquedinho e a mãe vem, dá atenção para ela naquele momento, e a criança brinca com a mãe, então ela vai receber atenção, ela vai ser reforçada positivamente a brincar outras vezes para ter a atenção da mãe, conseguir ter o tempo, o afeto disponível. E também levar sobre o que é reforçamento negativo. Nós vamos observar nos nossos pacientes um padrão de fuga e esquiva muito significativo. Muitas das vezes eles vão estar agindo com essa função de reforço negativo, principalmente quando observarmos esses comportamentos problema, relacionados à autolesão, seja de corte ou às vezes de puxar cabelo, né? De se morder, cutucar a unha, que vem muitas das vezes com a função de alívio de alguma emoção desconfortável, alívio de alguma sensação desconfortável. E é importante que ele tenha consciência disso também, tanto para depois nós olharmos para o próximo passo, que vai ser construção de uma vida que vale a pena ser vivida, entendendo que o nosso projeto maior dentro da DBT não vai ser extinguir autolesão, extinguir comportamentos aí relacionados à tentativa de suicídio, né? Não vai ser extinguir o comportamento problema, mas vai ser trazer uma vida que vale a pena ser vivida. Então, ele conseguir entender por que qual é a função daquele comportamento problema, também ajuda muito a compreender como está sendo o padrão dele de funcionamento, sobre quais as coisas não estão funcionando, mas também olhar para o que eu posso fazer aqui para funcionar. E aí fica até uma coisa que eu faço, né? Cada um eu acredito que vai construir de um jeito, mas eu acho interessante também em alguns momentos a gente trazer essa análise para o cliente, dele refletir também o olhar sobre as coisas que fazem a vida, né, valer a pena, que faz o olho brilhar, e ter isso como ferramenta lá quando a gente vai colocar dos comportamentos habilidosos a substituir, pode ter ali uma brechinha dessas coisas que a gente possa utilizar. E eu trouxe aqui algumas perguntas que podem auxiliar nesse processo de condução da análise em cadeia. Então, perguntar para o cliente, fazer esses questionamentos sobre qual é exatamente o comportamento problema. Então, se eu estou olhando uma autolesão, se eu estou olhando um momento de comer compulsivo, então, qual é exatamente ali o comportamento problema ocorrido?
como aconteceu, qual a quantidade, qual a intensidade, qual o dia, qual foi o evento no ambiente que iniciou a cadeia, se foi, não sei, um problema no trabalho, que aí iniciou essa cadeia, uma briga com o chefe, uma demissão, uma prova que precisava ser feita, uma briga com o marido, enfim. Qual foi o evento que iniciou essa cadeia? Quais foram os fatores de vulnerabilidade que estavam presentes naquele dia? Se a pessoa tinha se alimentado bem, dormido bem, se estava com dor, se estava doente naquele momento, se está conseguindo tomar a medicação conforme ela está sendo prescrita, se houve uso de alguma substância naquele dia. E descrever depois, elo por elo, do que levou ali do evento desencadeante até o comportamento problema. Então, todos os elos do dia, desde o evento até o comportamento problema. Então, supondo que foi um problema no trabalho. Então, desde o momento ali que saiu, bateu o ponto do trabalho, até qual foi o caminho do percurso de casa, o que ela fez até chegar em casa, o que ela faz em casa até chegar no comportamento problema. Por exemplo, pensando num caso de autolesão. Vou trazer um caso de uma paciente que ela se corta eventualmente com função de alívio. Então, qual foi o comportamento problema exato que nós estamos trabalhando? Uma autolesão, então ela se cortou durante o banho, ela teve 2 cortes durante o banho. Qual foi o evento que desencadeou a cadeia? Ela assistiu uma palestra sobre suicídio. Durante aquela palestra, ela se identificou com uma série de questões que estavam ali postas e ficou refletindo se ela daria conta de sair daquilo, e ficou um tempo engajada nesse processo, pensando sobre isso. Dos fatores de vulnerabilidade, ela não estava tomando a medicação conforme havia sido prescrito, ela não havia dormido bem e acordou muito atrasada para ir para a aula e acabou não se alimentando bem também. Por conta desse atraso, ela pulou o café da manhã. E aí, quais foram os elos? Então, ela saiu da aula pensando sobre o que ela havia ouvido, ficou muito tempo engajada nesses pensamentos, se ela daria conta ou não daria conta. E isso foi de não se cortar mais, de não ter essa ideação suicida. E isso acabou escalonando a emoção que ela estava sentindo, a angústia, que acabou levando até o comportamento problema. Então, com o paciente, nós vamos fazer toda essa descrição do elo, de tudo que ela fez quando chegou em casa, até chegar nesse momento do corte. E qual foi a consequência imediata, então? Do corte para ela, de consequência imediata, trouxe alívio desse desconforto emocional. Então, ela conseguiu ali ficar aliviada em alguns instantes desse desconforto emocional. E o que teve de consequência, então, no curto prazo foi o alívio, e o que teve de consequência no longo prazo foi aumento da sensação de culpa, preocupação em relação de ter confirmado já essa ideia inicial, né, essa crença inicial de que ela não daria conta de desenvolver outros repertórios, então acabou a deixando mais angustiada. E trazer isso como ferramenta também para depois a gente olhar assim, teve então como função de alívio, e agora? Quais as outras coisas que a gente poderia fazer? Então, entrar com estratégias lá de tolerância a mal-estar,
depois, né, de como ela poderia ter tolerado essas emoções, e por isso que essa análise em cadeia vai ser tão importante, para que o paciente depois ele consiga fazer essa construção de outros repertórios lá na frente. E hoje era isso que eu gostaria de trazer. Espero que tenha contribuído com vocês e até as nossas próximas aulas. Acompanhem o canal, que terão aulas excelentes. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição. Até mais!